Bom dia, então, turma do segundo ano. Hoje, seguindo o que temos aí para o PET, então veremos a independência do Brasil, né? Nosso 7 de setembro aí como um feriado. Não só feriado, mas data de como tal, né? Então veremos aí a história, algumas causas e consequências, né? Independência do Brasil, a gente tem que entender então como um processo de separação da colônia de Portugal, né, da nossa colônia brasileira, que era até então era colônia de Portugal, então até o ponto de consolidação então em que o Brasil, como um país com a sua própria soberania, se torna independente do Reino de Portugal. Como a gente já viu então, né, comemorada lá no dia 7 de setembro, né, mas na verdade simbolizando o marco de um processo histórico então da separação da colônia com a sua metrópole Portugal. É uma data então que também ficou conhecida aí por conta do príncipe regente, que até então era Dom Pedro de Alcântara, que deu o nosso chamado grito de independência às margens então do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Lógico, aí a gente vê então com as palavras independência ou morte, né? O herdeiro do trono português, então, diante de toda a guarda que estava com ele, foram todos testemunha de que o Brasil, então, deixava de ser colônia e se tornava um país independente e soberano. Então, também ele, já que ele estava livre, né, dessas amarras colonizadoras, o Brasil, a partir desse momento, ele podia fazer as suas próprias leis, ele podia ampliar, então, o seu próprio território, né, o seu império em si, e também todos os horizontes que tínhamos ali, econômicos e de diversos diplomáticos e outros também. Mas somente ali no dia 1º de dezembro, então, é que Dom Pedro de Alcântara foi coroado ainda imperador do Brasil, com o título, então, de Dom Pedro I. Ele passa a ser conhecido como Pedro I somente no dia 1º de dezembro do mesmo ano da independência, no ano de 1822. E até esse ponto marcante para a história do Brasil, né, outros tantos fatores e acontecimentos foram apontados como motivos determinantes ainda para a ruptura definitiva, então, dos laços coloniais ali. Muita coisa dentro da nossa história ainda levaram, então, a essa ruptura com a metrópole Portugal. Analisando melhor, lógico, né, muitas causas dessa dependência, muito está relacionado principalmente à vinda do que a gente já viu da coroa portuguesa, da família real portuguesa para as terras brasileiras. Os acontecimentos, então, que se passaram, né, no intervalo de tempo até chegar a 1822, né, desde 1808, com a chegada da família real, levaram, então, principalmente um desgaste da relação que existia entre a elite brasileira, que já estava aqui, aqueles que eram durante a colônia, sobretudo ainda no Sudeste, que a gente lembra da mineração, aqui principalmente no nosso estado de Minas Gerais, com o Reino de Portugal. Então, lógico, né? A gente lembra ali que, fugindo de tropas napoleônicas, que invadiram todo o território português ali, após principalmente o furo do bloqueio continental, como que obrigava então todas as nações ali da Europa, principalmente aquela parte mais terrestre, né, a fecharem os seus portos com comércio, de comércio com a Inglaterra. E isso então fez com que Portugal viesse para o Brasil. Não queria quebrar os laços que tinha com a Inglaterra e acaba que, na verdade, com consequência por essa não quebra de aliança e com a ajuda, lógico, dos ingleses, eles vêm também ao Brasil, então. E lógico, a gente vê que as mudanças, então, né, tudo isso, o nosso país aqui passou por intensas transformações
tanto social quanto cultural também. Lembrando que era muito, muito escasso, vamos falar, essa área, em relação ao que teve durante esse tempo. Era diferente, os costumes eram diferentes. Então, a gente viu, principalmente aí com a missão francesa, na última aula, a diferença que existia, né, em tudo isso, nessa relação tanto social e cultural. Lógico que no social muda-se bastante pelos costumes, né, principalmente dos aristocratas portugueses, a coroa portuguesa, a família real, com costumes completamente diferentes da aristocracia, né, dos mais abastados, mais ricos que estavam aqui no Brasil já. E toda essa mudança, lógico, principalmente para atender os costumes tanto da família real quanto daqueles portugueses que vieram junto. Lógico, mas também a gente tem aí construções de universidades, teatros, bibliotecas, né? Os artistas que a gente viu, Comissão Francesa, entre outros também que vieram para cá. Então tudo isso já foi mudando muito os ares aqui no Brasil, mesmo enquanto ainda colônia, na verdade, esse momento ele já passa a ser parte, né, do Reino de Portugal, Algarves e Brasil. No âmbito econômico também, teve mudanças positivas para o Brasil. A primeira medida, quando Dom João VI veio, a gente sabe que foi a abertura dos portos, principalmente as nações amigas, ou seja, exclusivamente Inglaterra, em primeiro momento, lógico. Que aí permitia também que os comerciantes daqui, né, do Brasil, tivessem comércio estrangeiros. Não mais tinham que comercializar apenas com Portugal, que era o exclusivo comercial, o pacto colonial de antigamente. Só poderiam comercializar com a colônia. Então, a partir desse momento, eles começam a negociar com outros países, nesse caso, principalmente a Inglaterra. Tanto vender quanto comprar diretamente. Então, os preços também ficavam muito melhores. Lógico que essa decisão também então, destacava aí a quebra do pacto colonial. A sua abertura também abria um leque muito grande, essa abertura comercial, possibilidades econômicas para os comerciantes brasileiros, principalmente as capitais litorâneas, como no caso o próprio Rio de Janeiro, entre outras, aí estavam para melhorar tudo isso. Lógico, ali ainda para manter aí os colonos, né, ainda bem satisfeitos, evitar revoluções, o que ainda a gente sabe que teve bastante. Como evitar principalmente revoluções, principalmente como já ocorreram nos Estados Unidos, causando então a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Dom João também começou a tratar de... teve, então, a elevação do Brasil de colônia para reino. Apesar, então, dos avanços, concessões, a presença da família real, então, causou atritos regionais também. Por várias províncias aqui no Brasil, sentiam-se, então, desfavorecidas também em relação a outras províncias. Vamos falar, essas províncias a gente pode tratá-las como os estados. Hoje essas províncias tornaram-se estados, né? Então essas províncias, né, começaram a ter atritos, principalmente porque quase toda a interação ficou aqui no Sudeste, essa região Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Aquelas que eram as principais, principalmente no começo da colonização brasileira no Nordeste, basicamente foram esquecidas, principalmente com a vinda da família real. Então, lógico, essa satisfação ainda teve diversas revoltas populares. Ele tentou, não... a gente viu que Dom João VI até tenta não darem satisfação aos colonos, mas muitas ainda insatisfação. Teve várias revoltas, então, como a Revolução Pernambucana, ainda em 1817, que pretendia principalmente transformar o estado, né, de Pernambuco em um país independente, que isso é chamado de Confederação do Equador, então. A resposta, lógico, de Dom João foi imediata e o movimento, então, foi duramente reprimido. Enquanto isso também, não só aqui, mas em Portugal, o país se enfrentava uma
grande crise econômica e política, em decorrência também a invasão francesa e o abandono da corte naquele período, que estava ali morando no Rio de Janeiro. A insatisfação, então, da burguesia que ficaram no país levou-se, então, a eles se organizarem nas cortes, instituindo principalmente uma política baseada nos princípios liberais. Então, o liberalismo já começava ali em Portugal naquele momento também, com a burguesia. Formava-se, então, a chamada Revolução Liberal do Porto, que foi no ano de 1920, que defendia a realização de reformas, incluindo o retorno da sede do reino para Portugal. Naquele momento, estava no Rio de Janeiro, onde a família real estava. Dentro desse contexto, então, que era bem instável, né, os liberais portugueses, então, exigiram o retorno do rei e a restituição do monopólio comercial no Brasil, ou seja, eles queriam que voltasse o exclusivo comercial, aquele pacto colonial, para reforçar ainda os laços coloniais que existia, né, que era uma dependência e também uma submissão do Brasil para com Portugal. Então, Dom João VI se vê sem opções e acaba retornando, então, no ano de 1821, deixando aqui o Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. Foi então nesse período aí, nesse estreito período aí, que o processo de independência do Brasil encontrou um espaço suficiente ainda para avançar e se tornar concreto. Lógico que então, com a instituição política das cortes portuguesas, que foram geridas ali durante a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, tomaram então diversas decisões ainda bastante impopulares no Brasil, para o nosso país. Esse processo de independência do Brasil, então, aconteceu aí, basicamente, nessas medidas, né? À medida em que, basicamente, que a elite brasileira também percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer, então, aqueles laços coloniais. Para eles já existiam insatisfações ainda, mesmo quanto na reino ainda, né, de Portugal, mas para aqueles comerciantes, né, as classes mais abastadas aqui do Brasil, também não era legal voltar a ser colônia e ter que comercializar somente com Portugal. Isso é porque a elite portuguesa, na verdade, tinha total controle então das mercadorias aqui, né? Compravam a preço de banana, porque só podiam ser vendidas a Portugal, vendiam a preços altíssimos. Como Portugal mal produzia muitas coisas, todo o dinheiro era basicamente vindo das colônias, então não 100%, principalmente do comércio com as colônias, então para eles não era negócio o Brasil estar independente. Mesmo lembrando que eram, né, no mesmo caso, um reino igual de igualdade, na verdade, os lusitanos, no caso a elite lusitana, né, os burgueses, a burguesia portuguesa, não queria ficar, vamos falar, menos rica do que a burguesia, né, brasileira. Lógico, né, além desse retorno do monopólio português sobre os brasileiros aqui, sobre as terras brasileiras, eles ainda também passaram a exigir o retorno de Dom Pedro, que estava aqui, para a Europa, e enviaram ainda mais tropas para o Rio de Janeiro para garantir o controle sobre a colônia. Lembrando que nem colônia éramos, mas mesmo assim eles ainda acreditavam isso. É importante também, a gente tem aqui que ressaltar
É bom aqui a gente mostrar que a elite brasileira, então, nem cogitava ainda a separação nesse período, tá? Nesse primeiro momento, mesmo com tudo isso acontecendo. Eles queriam essa autonomia que eles tinham, ainda fazendo parte do reino, então, que era Brasil-Portugal. Foi praticamente assim, foi a intransigência portuguesa, então, nas negociações com as autoridades aqui do Brasil, que ainda foram contribuindo para aumentar ainda a resistência em relação a Portugal, aí sim dando margem para ideais separatistas. Quanto mais tentavam negociar aqui, então, a elite brasileira, mais intransigentes, ou seja, eles aceitavam menos as ideias dos brasileiros e queriam simplesmente que voltasse a ser o que era antes. Então, isso sim, falar, então eles não estão. É que negócio, né? Você está negociando, o cara não dá o braço a torcer, então não tem negócio. Ao contrário, então, é desfazer aqui. Como se fosse uma sociedade. Você tem um sócio ali que não quer fazer, não quer pôr as suas ideias, é só a dele, só a dele, só a dele. Às vezes você chega e fala, então vamos desfazer a sociedade. Basicamente isso. Quando os portugueses, então, exigiram o retorno ali de Dom Pedro a Portugal, os brasileiros reagiram pedindo, ao pedido, criando, então, o chamado Clube de Resistência, né? Um documento, então, ali de milhares de assinaturas pedindo a permanência do príncipe regente nos territórios brasileiros. Essa manifestação, então, popular culminou no famoso Dia do Fico, aqui no Brasil, que foi no dia 9 de janeiro do ano de 1822, quando Dom Pedro disse a célebre frase, aí vamos colocar, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Então, o florescimento cultural brasileiro, a disseminação do iluminismo, que já estava bem grande também por aqui, lembrando que a leitura aumentou, né, a cultura aumentou bastante aqui durante a estadia da família real portuguesa. Tudo isso também contribuiu, então, para fatores que vieram à ruptura do Brasil, então, com a metrópole portuguesa. Dentro desse processo, a gente tem que ressaltar que Dom Pedro foi bastante influenciado, tá, pela sua esposa, Dona Maria Leopoldina, e seu conselheiro Bonifácio de Andrade e Silva. Na verdade, Dona Maria Leopoldina tem um papel de extrema importância dentro desse processo de independência também. Ela era mais culta até do que ele, adorava ciências, artes, literaturas, entre outras coisas, e era uma pessoa de extrema inteligência. Então, em maio do mesmo ano, foi decretado o Cumpra-se, ali ainda em 1822, que determinava, então, que as leis criadas lá em Portugal só valeriam no Brasil com aprovação de Dom Pedro. Então, a essa altura, a ideia de independência já estava bem propagada na elite em outros pontos também do Brasil. Então, no mês de junho, lembrando que estuda o processo aqui em 1822, olha quanta coisa aconteceu. Em junho, então, foi convocada a eleição e a formação da Assembleia Nacional Constituinte, demonstrando principalmente o interesse dos colonos brasileiros em desenvolver a própria Constituição, ou seja, o nosso próprio código de leis, regras e normas aqui, diferente do que já existia em Portugal, que era o que seguimos aqui. Então, a relação entre colônia, Brasil, e a metrópole Portugal se deteriorou ainda mais em agosto desse mesmo ano, quando chegaram ordens de Portugal atacando, então, os privilégios brasileiros. Ou seja, quebrando tudo aquilo, os privilégios que alguns brasileiros tinham, eles estavam querendo tirar completamente deles. As cortes, então, acusavam principalmente José Bonifácio de traição e ordenavam mais uma vez o retorno imediato de Dom Pedro para a metrópole.
Lógico que diante dessa relação, né, dessa situação de conflito, Dona Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, convocou, olha só, ela mesma convocou uma sessão extraordinária, presidida por José Bonifácio, conselheiro de Dom Pedro, no dia 2 de setembro. E foi nessa sessão, assinado, então, em caráter de urgência, a Declaração de Independência do Brasil. O documento foi redigido, né, foi escrito e enviado para o príncipe regente, que estava a caminho de São Paulo nessa hora, lembrando, a corte morava no Rio de Janeiro já era a capital do Brasil, e ele estava a caminho de São Paulo, sendo então alcançado ainda por um mensageiro no dia que a gente conhece, no fatídico dia de 7 de setembro de 1822. Né? Então, aí, segundo, né, a história oficial, Dom Pedro recebeu o documento às margens do Riacho do Ipiranga, dando o conhecido grito de independência, então, consolidando oficialmente a soberania do Brasil, e tornando-se independente de Portugal. Então, vamos aí, só para fazer vamos falar, um acompanhamento melhor, os principais acontecimentos, então, dentro da independência do Brasil. Primeiro a gente tem, então, o Clube de Resistência, né, que foi criado por autoridades intelectuais brasileiros, com frente, então, de resistência ao movimento das cortes portuguesas, as cortes que eram formadas pela burguesia, que ordenavam o retorno imediato do príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara. O grupo é responsável principalmente por reunir em um documento milhares de assinaturas pedindo a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. A estratégia de pedir para ele ficar deu certo, como apoio e suporte para o príncipe rebelar-se ainda contra o pedido português, optando assim então pela permanência em terras brasileiras. E com isso também no Clube da Resistência, assinatura dos populares, entre outros, existe o Dia do Fico, né, que é a data então que se comemora a decisão de Dom Pedro em permanecer no Brasil, contrariando então a determinação das Cortes Gerais portuguesas, e assim então munido do documento entregue pelo Clube de Resistência, que reuniu então milhares de pedidos brasileiros para o príncipe regente permanecer no país. Temos então o dia 9 de janeiro também do ano de 1822, onde Jorge Áviles Jusarte de Souza Tavares, comandante das Forças Armadas, né, das armas da corte e província do Rio de Janeiro, à frente dos soldados portugueses, toma então posição no Morro do Castelo e no litoral da cidade do Rio de Janeiro contra o príncipe regente. O seu objetivo principal ali era despachar o rebelde Dom Pedro então para Portugal, cumprindo as ordens da metrópole. Foi derrotado, lógico, e ele se retirou para a Europa. De 16 de janeiro desse mesmo ano, a gente tem a nomeação de José Bonifácio de Andrada e Silva, o conselheiro dele, para a Secretaria de Estado de Negócios do Reino e Estrangeiros. Temos aí, então, o Cumpra-se, né, que é o decreto também, foi criado no dia 4 de maio de 1822 por Dom Pedro, que estabelecia que nenhuma lei portuguesa seria, então, válida no Brasil sem a autorização prévia dele. Temos, então, o dia 3 de junho de 1822, que é a convocação, então, da Assembleia Constituinte para o país. Após Dom Pedro, então, demitir todos os portugueses, ainda que fazia parte do seu conselho de ministros, e assim formar um novo conselho, onde só havia brasileiros, o príncipe, então, escolheu José Bonifácio como seu conselheiro. Em junho, então, de 1822, foi formada essa Assembleia Nacional Constituinte, que deveria desenvolver um conjunto de leis básicas a serem aplicadas, então, em todo o território nacional. Essa medida
então colocava em evidência a diferença de interesses que tinha o Brasil, principalmente em relação a Portugal. Dia 13 de junho de 1822, então a gente tem aí a aclamação de Dom Pedro com o título de defensor perpétuo do Brasil. 1º de agosto, proibição então do desembarque de tropas portuguesas no Brasil. E no 6º dia de agosto desse mesmo ano, estamos falando aqui basicamente quase tudo no ano de 1822, publicação então do manifesto do príncipe regente do Reino do Brasil aos governos então e nações. No documento, Dom Pedro pediu apoio à causa da independência e conclamava a manutenção das relações políticas e comerciais com o Brasil. O grito de independência, já no dia 7 de setembro então, do ano de 1822, que simboliza então a independência do Brasil. Nesse dia, então, Dom Pedro, regente do Brasil, declarou o território definitivamente separado, então, da sua antiga metrópole nesse momento, bradando o tal independência ou morte às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. 18 de setembro foi o dia, então, que Dom Pedro criou símbolos nacionais, como a primeira bandeira brasileira, chamada de a bandeira imperial, lembrando que ainda não éramos uma república. A gente ainda vai ver o período, os dois períodos, né? Primeiro reinado, segundo reinado, e entre eles, né, o período regencial. Bem que também é diferente, muito diferente da primeira bandeira do que a gente tem hoje, tá? E aí sim veio só com a república, essa bandeira de hoje. Dia 12 de outubro de 1822, data da aclamação do imperador Dom Pedro I. E 1º de dezembro, então, data da coroação e sagração também do imperador Dom Pedro I. Neste dia também foi criada a Ordem Honorífica Imperial Ordem do Cruzeiro. Lógico que a gente vê então que a independência do Brasil não se deu de um dia para a noite, né? Não é só o grito do Ipiranga no dia 7 de setembro, ela tem, lógico, antecedentes e também muita coisa consequente de tudo isso, né? Mas foi a partir então do grito ali de Dom Pedro que a gente pode se falar que o Brasil de um país independente, né? O processo então para sua consolidação ainda, ou seja, para que o Brasil fosse tido como independente também, esse processo não foi pacífico, tá? Ainda tivemos 2 anos ali de lutas, de guerras, conflitos armados com tropas portuguesas e outras províncias ainda que não aceitavam essa independência, que ainda queriam realmente fazer parte do Reino de Portugal. Então existiu ainda esse período de conflitos, né? Após a notícia então se espalhar ainda por todo o país, né, uma série de regiões que eram leais rebelaram-se com isso então. Entre todas elas a gente tem principalmente a província do Pará, Maranhão, da Cisplatina, que é onde é o Uruguai hoje. Sim, o Uruguai foi brasileiro, assim dizendo. Não foi, foi brasileiro. Não foi só português, foi brasileiro, né? Então foram regiões que não aceitaram, né? Que a gente tem então as guerras de independência também, a guerra de independência. Né? Alguns conflitos ali isolados em cada uma dessas regiões foram se estendendo até o ano então de 1824, mas com a derrota então ali dos aliados, né? A coroa portuguesa. No fim, independente de tudo isso, todas as províncias, né, o que a gente tem como estados hoje, praticamente, foram dominadas, então, pelas tropas brasileiras, o que garantiu o controle de todo o território. Lógico, com a derrota dos rebeldes, Portugal, então, aceitou negociar o reconhecimento de independência brasileira por meio de uma assinatura de um acordo mediado, né, nesse momento, pelos ingleses. Os ingleses também não eram bobos nem nada, sabia que o comércio com o Brasil para eles era muito mais negócio que diretamente com Portugal,
com produtos um pouco de preço mais elevado. Lembrando que o produto tinha que passar do Brasil, né, sem, na condição de colônia e metrópole, o produto ia para Portugal, Portugal dava um preço e vendiam a Inglaterra. Nesse momento era muito melhor a Inglaterra comprar o produto direto do Brasil, porque saía muito mais barato para eles. Seria a mesma coisa, vamos falar de você comprar pelo preço de fábrica de um produto. Em vez de você ir no Magazine Luiza, na Eletrozema, Casas Bahia, comprar com aquele preço, imagina você poder comprar com o preço de fábrica. Mais ou menos isso. E, lógico, né, com a independência do Brasil, o país, então, torna-se soberano sobre si. Lembra que a gente falou que aí, principalmente Dom Pedro II tenta construir, né, quando a gente falou lá das artes, lá com a missão francesa, né? Então, lógico, nesse momento começa a surgir, né? Então, o Brasil torna-se soberano. Entretanto, ainda diferentemente de outras nações independentes aqui na América do Sul, que todas instituíram, ou seja, todas se transformaram em repúblicas após a sua liberdade contra as colônias, no caso, Estados Unidos foi livre, né, de Inglaterra, e as outras aqui na América do Sul, todas elas da Espanha, todas elas se tornaram repúblicas. O Brasil não. Ele basicamente ainda se organiza em torno de uma monarquia. Lógico, nós tínhamos um príncipe regente que cresceu sobre isso, ele também não ia querer perder todo esse poder que ele tinha, né? Imagina de 4 em 4 anos ele ter que entregar o poder. Quer dizer, de 4 em 4 anos não, né? Depois de 4 anos ele ter que entregar o poder para uma outra votação. Então, para ele também não era interessante. Isso é constatação minha, não estou falando que ele não queria. Mas é visível que isso era o modo de pensar dele na época. Então, lógico, após essa consolidação da independência, Dom Pedro, então, foi coroado como imperador do país, nomeado, então, como a gente viu, Dom Pedro I. E assim também, no dia 1º de dezembro de 1822, que foi a coroação dele, também foi inaugurado o primeiro reinado, que a gente vai ver logo mais. E ainda a gente tem a emancipação, a gente vai ver que só a emancipação foi reconhecida pelos portugueses ainda 3 anos depois, no ano de 1825, por meio daquele acordo mediado então pela Inglaterra. Nesse acordo, então, a monarquia de Portugal cobrou 2 milhões de libras esterlinas do Brasil como indenização. E aí a gente já tem, então, o começo do endividamento do Brasil. Lembrando que 2 milhões de libras, nessa época, era dinheiro para burro, gente. Era dinheiro para burro. Era muito, mas muito, muito, muito dinheiro mesmo. Eu não vou poder fazer aqui o cálculo agora, mas se, vamos falar, com uma libra, já se comprava, quem tinha uma libra, na verdade, era rico nessa época. Era muita coisa, imagina 2 milhões de libras para um país. Era, como foi, a gente viu, né, endividamento, quase que quebrando o país. Dentre as principais consequências, então, dentro da independência brasileira, a gente pode destacar, então, surgimento do Brasil como nação independente, diante as outras que já existiam no mundo. A construção, a gente começa aquela construção, então, da identidade brasileira, né, principalmente da nossa nacionalidade, que é o que Dom Pedro II vai querer construir ainda mais. A gente tem, então, o estabelecimento da monarquia, que vai ser a única na América do Sul, e, consequente ainda também, o endividamento do Brasil, ante, então, essa indenização acordada com os portugueses. Ok? Então a gente fica por aqui, para vocês entenderem, né, algumas coisas que antecederam e algumas coisas depois de tudo isso, algumas consequências, então, da nossa independência. Logo mais à frente, a gente vai estudar, então, o primeiro reinado, o período regencial, e o segundo reinado, e depois ainda esse ano, der tempo, veremos, então, o Brasil se tornando uma república, né?
A gente tem aí o Império, a monarquia, e depois nos tornamos uma república. Então, no mais, a todos vocês que entraram, obrigado. E não deixem de assistir na íntegra esse vídeo, que tem muita coisa boa para vocês entenderem do nosso país, entenderem a nossa história. Ok? Então, bora lá. Obrigado e bom dia.